no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero ler, é um texto curto, do versículo 14 ao 16, mas será um texto profundo nesta manhã. 1 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16, diz assim a palavra de Deus. Escrevo estas coisas a você, querendo ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte, o fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tudo que é essencial para Deus é relativizado por Satanás. Eu vou falar de novo. Tudo que é essencial, importante, relevante para Deus é relativizado pelo diabo. Eu tenho sempre pregado sobre isso porque a verdade ela é fundamental. E se nós não voltarmos para a verdade sempre, ela vai cair em descrédito. Porque é isso que o inimigo da igreja, o inimigo da minha alma e da sua alma quer. Vamos para alguns exemplos bíblicos, antes de voltarmos para o nosso texto de 1 Timóteo 3. Vocês lembram em Gênesis, quando Satanás vem diante de Eva, mas antes de Satanás vir, Deus tinha dado uma ordem: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comeres dela certamente morrerás. Essa era a ordem de Deus para Adão. Quando Eva chega diante desta árvore, o diabo põe uma interrogação e relativiza a ordem de Deus. Diz assim: não, é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Relativizou a ordem de Deus e Eva comeu. E de fato, Eva se tornou conhecedora do bem e do mal. Mas Eva também morreu. Eva também pagou o preço que Deus disse que ela pagaria. Então, tudo que é essencial, Satanás vai relativizar. Ele vai colocar uma interrogação. Mas será mesmo? Será mesmo que a gente não pode mudar? Só porque Deus disse que tem que ser assim? Por que é que eu tenho que fazer assim? Se eu não me sinto bem, eu só me sinto bem do meu jeito, não do jeito de Deus. Então, quais são as áreas da vida cristã que Satanás mais tem atacado em todos os seus tempos de existência? Primeira coisa, Satanás tem atacado veementemente a verdade. O conceito de verdade. Como eu trouxe a ideia para as crianças. Estamos vivendo num mundo que dizer o óbvio é um absurdo. Estamos vivendo em um mundo que dizer que branco é branco, que preto é preto, que amarelo é amarelo, que sorvete é gelado, é um absurdo. Que família, como Deus quer, é homem e mulher e sua prole, é um absurdo. Vivemos em um mundo quando você pede para um pai dizer ao filho: ponha seu filho debaixo de disciplina, controle sua criança. É um absurdo. Ou seja, a verdade, ela foi a primeira coisa
que Satanás relativizou. Agora, isso acontece na minha vida e na sua em coisas simples do dia a dia. A verdade foi relativizada nas coisas mais simples do dia a dia. Quando nós lemos a Bíblia, além da verdade ter sido relativizada, também eu creio que existem duas instituições criadas por Deus que também estão debaixo de ataque do diabo. Duas instituições que eu e você agora entendemos que a verdade está debaixo de ataque, desde sempre. Mas essas duas instituições, elas são propagadoras da verdade. Elas foram criadas por Deus para levar a verdade de Deus ao mundo. Para serem as mãos e os pés de Cristo no mundo. Trazendo o consolo, o afago, a restauração, o amor de Deus ao mundo. E é óbvio que se essas duas instituições criadas por Deus, elas também são essenciais, elas são relevantes, elas são importantes para Deus, é óbvio que Satanás ele veio relativizar ambas. Essas duas instituições, a primeira é a família e a segunda é a igreja. Eu vou chegar no texto, viu? A família é um homem, uma mulher e os seus filhos. Então, dentro da família, nós temos claramente na palavra de Deus os papéis que um homem precisa desenvolver e os papéis que a mulher precisa ter. Quando você inverte os polos, você pega o papel do homem e põe nas costas da mulher, e pega o papel da mulher e põe nas costas do homem, a família ela fica desestruturada. É como uma construção que a sua fundação tem uma bolha de ar. O concreto não foi bem mexido. Em algum momento, o prédio vai colapsar. Mas se o homem entende o seu caráter provedor, o seu caráter de homem sacrificial, a sua responsabilidade de ser como Cristo, que chegou ao ponto de entregar a sua vida pela igreja, morreu pela igreja. Jesus não amou a igreja por palavras, amou por ação e foi até a última consequência, morreu por ela. Se o homem entende a sua característica como Cristo, o cabeça, o que lidera, o que ama, o que se sacrifica, o que se responsabiliza, o que prover. E a mulher entende a sua responsabilidade como a igreja. Aqui traz harmonia ao lar. Aqui sustenta. Aqui mantém o homem e a sua família em plena harmonia, como uma sinfonia. É aquela auxiliadora, é o auxílio, é o ezer do hebraico. Como Deus é auxílio, a mulher é auxílio do homem, ezer. Então, quando o homem ele está na sua luta e a mulher na sua luta e ambos estão justamente nas suas posições, é o que Deus quer. Mas o que Satanás fez? Ele está tentando inverter. Ele está tentando confundir o papel dessa instituição criada por Deus. E quem é que sofre? Os filhos. Os filhos e os filhos são a sociedade. Porque os filhos dos cristãos, nossos filhos são justamente aqueles que nós estamos produzindo para que a sociedade leia o evangelho por meio da vida deles. Então, se esses filhos estão dentro de lares desestruturados, ou seja, a verdade da família, que é relevante, importante e essencial para Deus, foi de alguma forma desconfigurada por Satanás, esses filhos vão chegar na sociedade desestruturados e não vão dar um bom testemunho, não vão construir o reino de Deus neste mundo. Então a primeira instituição que eu entendo que está debaixo de ataque, porque a verdade está debaixo de ataque, é a família. É a família. Então temos que, como igreja, se você notar, igreja cristã em Aldeia, como igreja cristã em Recife,
uma igreja de Cristo para a sua família. Por isso que a promessa de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as igrejas, todas as empresas, todas as famílias. O pacto de Deus com Abraão tem a ver com a família dele. Então o cristianismo começa na família. E o diabo, ele quer inverter isso. Ok? Agora, qual é a segunda instituição que está debaixo de ataque também? É a igreja. A igreja está debaixo de ataque. A igreja, meus irmãos, ela é instituída por Cristo quando ele diz a Pedro: tu és uma pedra pequena, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que é ele mesmo, e a afirmação anterior desse versículo, que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: é nesta verdade fundamental que eu edificarei a minha igreja, um pronome de posse. A igreja pertence a Jesus. Jesus é o dono da igreja. E você só é dono de algo se você pagou o preço por algo. Eu sou dono dessa camisa. Eu fui lá no Walmart, peguei a camisa, vi o preço e paguei. Você só é dono de algo se você paga por algo. Jesus pagou pela igreja. E a moeda de Jesus não foi real, não foi euro, não foi dólar, não foi Bitcoin. A moeda de Jesus foi o sangue dele. Então Jesus adquiriu a igreja. Me lembro de uma história do pastor Abner que contava que um menino fazia um barquinho de madeira com o pai dele. E esse barquinho de madeira que ele fez com o pai dele, um dia ele estava brincando na frente de casa, o ladrão levou o barquinho de madeira dele. E aí ele ficou chorando: pai, levou o meu barquinho de madeira, levou o meu barquinho de madeira. E o pai disse: não, vamos fazer outro barquinho. Ele disse: não, pai, eu quero o meu barquinho. Passamos tantas horas fazendo aquele barquinho, cortamos a madeira, eu coloquei meu nome ali, embaixo daquele barquinho. E aí o pai dele disse: então, se você encontrar ele, se perdeu, você vai encontrar. Mas aí um homem mau levou e vendeu para um homem que estava vendendo brinquedos usados. E aí essa criança entrou naquela loja de brinquedos e ele viu lá na primeira prateleira o barquinho dele. Ele disse: moço, esse barquinho é meu. Fui eu que fiz com meu pai esse barquinho com as minhas mãos. Olha, eu tenho farpa no meu dedo desse barquinho ainda. E aí o homem, dono da loja, disse: mas meu filho, esse barquinho eu comprei semana passada de um rapaz que me vendeu aqui na porta. Não, mas é meu, pode ver que tem meu nome. E o rapaz olhou, tinha o nome da criança mesmo. Mas infelizmente esse barquinho agora é R$50. Se você quer comprar ele, tem que pagar. Eu comprei de um homem que estava na rua. Mas eu fui roubado, mas é R$50. Esse menino voltou para casa correndo, chamou o pai: pai, achei meu barquinho, está sendo vendido numa loja de brinquedos usados perto da minha escola. Disse que um homem foi lá e vendeu para o dono da loja, mas ele estava querendo me cobrar R$50 pelo barquinho. E aí? O pai dele disse: quanto é que você tem no seu porquinho? Ele foi lá, quebrou o porquinho, tinha R$22. O pai pegou o resto do dinheiro, inteirou, ele colocou numa sacola as moedas e as notas do pai, e foi correndo para a loja do homem. Chegou na loja do homem e disse: está aqui o seu dinheiro, está aqui os R$50, me dá o meu barquinho aqui. Aí o cara foi lá, contou moeda por moeda. Calma, meu filho, contou moeda por moeda. E ele esperando o barquinho, finalmente tinha R$50, aí ele foi lá, pegou o barquinho, deu o menino pegou o barquinho da mão do cara e disse: nunca mais, nem você nem ninguém vai tocar nesse barquinho. Nunca mais. E ele pegou aquele barquinho, levou para casa, e ele cuidou daquele barquinho todos os dias da sua vida. Ora, nós somos esse barquinho. Cristo é esse menino que pagou o preço por nós. Mesmo que nós tenhamos sido feitos por Deus, o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Mas Cristo, por isso que o ministério de Jesus nós podemos chamar de ministério da reconciliação. O nome do ministério é reconciliação, porque ele traz de volta a unidade, duas partes que estavam juntas outrora e agora voltam a ser um só.
reconciliados, reconectados. Então, a igreja pertence a Jesus porque ele pagou o preço. Então, essa carta de 1 Timóteo, Paulo escreve esta carta a um filho da fé, que é Timóteo. Ele foi deixado em Éfeso, uma cidade grega. E ele foi deixado lá com uma difícil missão: combater os falsos mestres e ordenar uma vida plena de uma igreja local. Éfeso era uma cidade marcada por muitas dificuldades, idolatria. Existia um templo em Éfeso de uma deusa chamada Ártemis. Existiam filosofias confusas, práticas religiosas totalmente contrárias à fé cristã. Inclusive, práticas inovadoras. O grande desafio de Timóteo, de acordo com Paulo, era manter a igreja fiel ao padrão da sã doutrina, do que ele chama na sua carta várias vezes de didascalia, do ensino saudável. Quando o mundo ao redor de Éfeso e na cidade, ao redor da igreja, estava gritando por novidades, por emoções, por idolatria. Agora, assim como Timóteo, irmãos, nós também vivemos em tempos de pressão. A igreja vive tempos de pressão. A igreja cristã em Aldeia está iniciando, está começando. Nós convidamos você que está aqui hoje para nos ajudar nessa igreja. Mas ela está debaixo de um tempo de pressão. Pressão por relevância, por adaptação aos novos tempos, pressão por inovar a qualquer custo. Porém, o chamado de Deus para a igreja, de acordo com o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vai mostrar que não mudou e não pode mudar. Deus chama a igreja a permanecer fiel ao padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. Afinal de contas, se você tem uma mangueira no seu jardim e dentro dessa mangueira tem veneno e você não der um primeiro jato de água para limpar esse veneno em um terreno baldio, quando você começar a aguar as suas plantas, a água com o veneno vai matar a planta. Assim a igreja é como esta mangueira. A igreja não provê a água e nós vamos ver isso. A água vem lá da torneira, vem do reservatório. Aqui na nossa ilustração vem de Deus. A mensagem que vem para o mundo vem de Deus. A mangueira não faz o trabalho sozinho. Alguém tem que estar com a mangueira na mão. É Cristo que está aguando as plantas. Mas se essa mangueira ela está entupida com veneno, com heresias, com inovações, com cultos de performance, pregadores de performance, o que vamos produzir no campo são ervas daninhas. São plantas prontas para morrer. Então a igreja local não pode ser um reflexo do mundo, mas um reflexo do reino de Deus. Vamos ver aqui este versículo 14 e 15. Diz assim: escrevo estas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Essas coisas é justamente o começo da carta inteira. Ele já falou sobre o governo da igreja, ele já falou sobre o culto, ele já falou sobre o papel da mulher, ele já falou que ele precisa estar firme na sua doutrina, ele já falou que ele precisa estar firme naquilo que ele aprendeu. Ele está instruindo um trabalhador, que é Timóteo, para que ele possa fortalecer uma igreja. No papel aqui, é óbvio, levando as devidas proporções, é como se Paulo fosse eu e Gabriel fosse Timóteo, que está aqui em Aldeia. E eu estou lá de Recife dizendo: olha, meu filho na fé, eu escrevi essas coisas e eu quero ir ver você em breve. Mas se eu demorar, Paulo diz, se eu demorar,
o que eu estou te dando nesta carta, com o que eu estou te dando, você saberá como deve proceder na casa de Deus. E eu queria parar na casa de Deus para te lembrar uma coisa. A igreja não foi inventada pelo homem. E eu estou levando em consideração que todos estão compreendendo que quando eu falo a igreja, estamos falando da igreja saudável. Uma igreja que leva em consideração a palavra de Deus. Não uma igreja que inova para parecer bacana para o mundo. Abrindo mão muitas vezes da sua verdade absoluta em Cristo. Para entreter bodes, como disse Spurgeon. Estou falando sobre a igreja de Jesus, aquela que está viva. Veja, se eu demorar, você saberá como proceder na casa de Deus. Assim como na sua casa você tem leis. Talvez lá na sua casa, quando alguém chega na sua casa, no seu apartamento, é normal você tirar o sapato. Talvez. Principalmente depois do Covid. As pessoas chegavam nos apartamentos da casa, tiravam os sapatos, molhavam no cloro. Tem uns procedimentos que o pessoal adquiriu depois do Covid, né? Então talvez na sua casa existem leis, pequenas leis. Porque essas leis mantêm o convívio e mantêm a casa do jeito que o cabeça da casa decidiu que a casa deveria ser. Por exemplo, pode ser na casa de Jesse e de Alex, tem um horário específico para dormir. Porque se deixar, o menino passa a noite toda acordado, né? E é independentemente. Coreano, chinês, americano, brasileiro. Menino é menino. Criança é criança. Se ela não houver uma restrição específica, uma disciplina, ela vai dominar a sua vida. Guardado as devidas proporções, é feito um cachorro. Eu não estou dizendo que cachorro é igual a menino, tá, gente? Não estou dando uma de Dilma aqui não, viu? Eu estou dizendo, um cachorrinho às vezes domina uma casa. Você já parou para ver isso? A família não sai de casa. Sim, rapaz, será que esse cachorro vai ficar bem? Será que ele vai comer? Será que vai fazer isso? Será que vai fazer aquilo? O cachorro toma conta da casa. É o dono da casa. Bom, isso é uma falha, eu não quero entrar nesse mérito aqui. É só uma ilustração para você entender que toda casa tem um dono. A igreja tem um dono. É a casa de Deus. Veja, existem muitas pessoas hoje falando mal da igreja. Dizendo que você pode ser um cristão sem a igreja. Você pode desenvolver sua fé sem a igreja. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está começando a falar para Timóteo, já querendo encerrar a sua carta. Ele ainda vai falar mais alguns capítulos, mas ele está dizendo, olha, se eu não chegar até você, eu estou escrevendo para você saiba como proceder na casa de Deus, ou seja, a igreja. Ele vai dizer, do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Irmãos, se nós não sairmos daqui com a certeza que isso aqui pertence a Deus e é casa de Deus, temos um problema. Do jeito que a Bíblia chama a igreja de casa de Deus, o mundo, por meio de Satanás, está relativizando a importância da igreja. Eu posso ser igreja em casa, só eu e minha mulher e meus filhos. Não pode. A igreja, ela é constituída não pelo seu sentimento ou pelo que você acha, ela é constituída pelo que Deus nos deu. Quando ele fala coluna e baluarte da verdade, Paulo usa aqui duas figuras da arquitetura, da engenharia. Coluna, aquela estrutura que vai do fundamento até o teto e segura o teto sobre nossas cabeças. Nos dá segurança, estrutura, sustento. Quando ele fala baluarte, ele está falando sobre fundação, sobre uma base bem feita, que dá estabilidade. Então ele está dizendo que esta casa de Deus, ela não promove, ela não cria a verdade.
Veja, a igreja não produz inovação, algo novo. A igreja sustenta, mantém a base de que Deus já nos deu, irmãos. E a base não está naquilo que eu sinto. A base da igreja não está naquilo que você acha. A base da igreja está na palavra. Então a igreja de Jesus, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja não cria a verdade, mas ela sustenta, ela revela a verdade de Deus. Não se negocia a doutrina, a sã doutrina, para o apóstolo Paulo aqui, só para ser mais relevante da sociedade. Não se abre mão da prática do texto bíblico, da prática apostólica, levando em consideração o seu tempo, a sua época, mas também aplicando às nossas vidas. Não se abre mão das verdades da palavra de Deus só para que a sociedade possa nos aceitar mais facilmente. Outro dia abri uma caixinha de perguntas, faço isso muito pouco no meu Instagram, mas quando faço tenho problemas, porque é muita gente que manda pergunta. E uma das perguntas foi: pastor, o que é que o senhor acha sobre pastorado feminino? A mulher ser ordenada ao presbiterato, ao pastorado. E eu falei: eu acho lindo, eu acho belo, eu acho tão bonito, mas eu não faço, porque não é bíblico. É porque o que eu acho é que a minha mulher seria uma excelente pregadora, e Andressa, uma grande pastora de multidões. Talvez elas seriam mais ouvidas do que eu e Gabriel, porque são mais bonitas, mais cheirosas, mais inteligentes. A visão delas é melhor ficar olhando para elas por meia hora, uma hora, do que ficar olhando para mim e para Gabriel. É muito melhor. Mas a palavra de Deus, e ele falou isso no capítulo anterior, no mesmo capítulo, mas em uma perícope anterior, sobre as qualificações do presbiterato, ele fala claramente: marido de uma só mulher e que governe bem sua casa. Ele dá características masculinas. Então eu não posso ir contra a palavra de Deus só para ser mais bacana para o tempo que eu estou vivendo. Acima da minha cultura está a palavra de Deus. No mesmo texto, no capítulo 3, no início aqui do capítulo 3, quando ele vai falar sobre ser marido de uma só mulher, Paulo já está indo contra a cultura que está inserida no povo lá em Éfeso. Que era normal um homem ter 2, 3, 4 mulheres. Ele diz: não. O líder na igreja tem que começar a dar exemplo, porque o padrão de Deus é uma só mulher. Ele não abre mão. Ele talvez perdeu bons candidatos ao presbiterato. O cara com 3, 4 mulheres que tinha uma vida ilibada. Mas ele diz: não. Traduz isso que eu quero ver. Não. Não. Então nós não estamos aqui como Igreja Cristã em Aldeia. Eu digo isso a você como pastor. Nós não estamos aqui para criar um discurso para a nossa igreja ser uma igreja moderna. Que todos se encontraram e se acham felizes. Mas estamos aqui para não abrir mão, para sermos coluna e baluarte da verdade. Nós não vamos negociar a sã doutrina. Nós não teremos cultos aqui com base em performance, em modismos. Nós não vamos ter práticas que vão imitar o mundo. Em 2 Timóteo 4, 2-3, eu me lembro, Paulo falou: prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Mas ele também disse no versículo 4, porque haverão dias que não suportarão a verdade da palavra de Deus. O culto da igreja não é para mim nem para você. Nós não sentamos e avaliamos o culto. Na verdade, somos uma
um espetáculo para uma plateia de um homem só. Somos como um grande espetáculo. E se alguém está sentado, ouvindo e avaliando nossa adoração, é Jesus. Então eu não gosto muito quando as pessoas saem lá da ICR, uma igreja com mais de 100 pessoas hoje, a nossa igreja. E eu me lembro alguém falando, não gostei hoje do culto. Eu não gostei desse louvor. Eu não gostei desse irmão que foi orar. É que você não é Jesus para dizer se você gostou ou não do culto. O culto é para Deus. O culto é para a glória de Deus. É para a adoração do Senhor, do Eterno. Assim como compreendemos que a palavra de Deus, a sã doutrina pela igreja, que é coluna, fundamento da verdade, que é a igreja do Deus vivo. E Paulo está falando sobre a igreja local, então ele não faz diferença entre a igreja local e a igreja geral. O que essa igreja precisa estar firme? Paulo vai trazer isso para Timóteo. Qual é o conteúdo da verdade fundamental que está sendo atacada na igreja? Este é um hino cristológico no Novo Testamento. É um resumo do Evangelho, do que é central na fé cristã. Ele chama de o mistério da piedade. Não é algo oculto. É algo agora revelado. Cristo Jesus, Deus encarnou. O Redentor do mundo veio. Então, cada linha desse credo de Paulo para Timóteo, irmãos, deve ser o conteúdo da nossa pregação, daquilo que a igreja fala. E olha só. Cada linha mostra uma etapa da obra de Cristo, sobre Jesus. Primeiro, que foi manifestado em carne. Fala sobre a encarnação do Verbo, o Emanuel, o Deus conosco. A igreja não pode abandonar a pregação sobre quem é Jesus. A igreja não prega sobre quem é o pastor Bruno. A igreja não prega sobre o cara do louvor. A igreja não prega sobre a sua estrutura física. A igreja prega sobre a pessoa de Cristo, sobre a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A segunda coisa é que ele foi justificado no Espírito, ou seja, o seu ministério foi confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio a esse mundo e ele demonstrou com o seu poder que o Espírito estava atestando que ele era o Cristo. Por meio dos seus milagres, por meio da sua ressurreição, por meio de cada ato que ele fez, que ele mudou algo que era imutável. Terceira coisa, diz que ele foi visto pelos anjos, ou seja, o céu testemunhou o seu triunfo, a sua vitória, o seu poder. Jesus não veio somente ao mundo para resolver um problema terreno. Jesus veio, encarnou, mas também os céus proclamaram: eis aí o Filho de Deus. Desde a sua ressurreição, a sua ascensão. Desde o seu nascimento, a sua volta aos céus. A quarta coisa é que ele foi pregado entre os gentios, ou seja, a missão de pregação, a mensagem salvadora não ficou restrita ao povo de Deus de Israel, mas se chegou em todas as nações, por isso que nós todos somos gentios hoje aqui. Essa pregação foi às nações, disse Paulo para Timóteo, olha, fica com essa verdade, ele foi manifestado em carne, ele foi justificado no Espírito, ele foi visto pelos anjos, e ele foi pregado aos gentios. Ou seja, a pregação da igreja é cristocêntrica. Cristo está no centro da pregação. Não a figura humana, mas Jesus. A igreja prega sobre Jesus. A igreja se reúne para tomar a Santa Ceia de Jesus. A igreja batiza em Jesus, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, pela palavra de Jesus, pela presença real de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Quinta coisa, ele diz, olha, ele também foi crido no mundo, ou seja, a fé se espalhou. Mesmo com oposição, aqueles que são do Senhor foram encontrados no meio da multidão, por uma fé que creu e obedeceu, irmãos.
Mas também, esse mesmo Cristo foi recebido em glória, ou seja, ele reina. Ele é exaltado acima de todas as coisas. Ele está à direita de Deus Pai. Esse é o assunto da igreja. E se eu posso dizer uma coisa para você, a igreja pode se tornar a coisa mais entediante para aqueles que não entendem o papel da igreja. Olha, imagine que agora, pelas próximas 50 reuniões, 50 cultos que nós vamos ter aqui, imagine que nos próximos 50 cultos, o mesmo texto pregado por Gabriel e por mim lá na ICR, vai ser justamente o versículo 16. Por 50 cultos, Gabriel, nós vamos pregar por 50 cultos, o mesmo texto. Nós vamos abrir o mesmo texto. Aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Imagine por 50 cultos, esse é o mesmo texto. Imagine que vamos cantar as mesmas músicas, as mesmas canções. Nós vamos orar a mesma oração, o Pai Nosso. Todo domingo, por 50 reuniões. Você acha que essa igreja vai crescer? Deveria. Porque o que fazemos no domingo precisa apontar sempre para Jesus. Se isso é entediante para você, a igreja real, a igreja de Jesus, não é algo para você. Você quer ser entretido e não alimentado. Por que temos que plantar uma igreja em aldeia? Tantas boas igrejas em aldeia, é verdade. Queremos ser mais uma voz que prega Cristo, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Nós não seremos uma igreja onde o pastor vai descer com um cabo de aço, nem pulando de paraquedas. Não vai. Nós não seremos uma igreja onde vai ter dança. Não vai. Nós seremos uma igreja onde domingo após domingo, o mesmo assunto do púlpito da igreja vai ser Cristo, Jesus. A igreja só é a coluna da verdade se Jesus for o centro da igreja. Cultos sem Cristo, sem mensagem da cruz, discípulos sem doutrina, não se sustentam nesse mundo, não fazem a obra de Deus corretamente. A adoração, o ensino, deve ter Cristo e a sua vida. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28, a quem anunciou, advertindo a todo homem, para apresentá-lo perfeito em Cristo. Irmãos, essa carta de Paulo a Timóteo é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Na verdade, é um manual de resistência, principalmente para os pastores. Quando comecei a plantar a igreja cristã em Recife, eu tinha tanto desejo de que as multidões viessem a qualquer custo. Mas aos poucos Deus foi mostrando no meu coração que o que eu tinha que ficar diante, em pé, firme, era pregando a palavra de Deus. E o Espírito Santo faria o seu trabalho. Em tempos de doutrinas estranhas, líderes descomprometidos, igrejas vazias, de sã doutrina e cheias de pessoas, nós queremos uma igreja que é casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Eu tenho 3 conselhos para dar, práticos para vocês hoje. Líderes que estão aqui, os líderes, permaneçam firmes na sã doutrina. Não abra mão, não negocie a palavra por popularidade. Membros da igreja, vivam com reverência, sejam esta coluna, esse baluarte da casa de Deus da verdade. No trabalho, na faculdade, na escola, no dia a dia, no trânsito. Sejam essa verdade nesse mundo como igreja. E a igreja local em aldeia, mantenham o seu culto, suas reuniões, centradas em Cristo, não numa pessoa, não no evangelista da igreja,
no futuro pastor dessa igreja. Mas em Cristo. Gabriel não é o cabeça da igreja cristã em Aldeia. Cristo é. Como eu não sou o cabeça da igreja cristã em Recife, Cristo é. Vejam o seu líder. Se ele está pregando a Bíblia, não queira que ele ponha você para ninar. Se ele mudar um material, um pequeno parafuso da sua exposição bíblica e pregar algo que não é da palavra, confronte-o. Encare-o. Eu quero encerrar esse sermão com a minha história favorita da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 6. Deus vê que a violência e a corrupção se multiplicou na terra. E ele chama um homem chamado Noé. Lembra de Noé? Tinha uma barbinha assim feita minha. Ele chama Noé e diz: Noé, por multiplicar a violência e a depravação no mundo, eu vou enviar um dilúvio e vou acabar com tudo. Mas eu vou recomeçar com você e sua família. Então faz uma arca. Uma arca de cipreste. Põe betume por dentro e por fora. Faz tantos andares. Faz a arca assim. E ele começa a dar as medidas da arca. Ele dá o tipo de madeira da arca. Lembra disso? Cipreste. Ele diz que o betume por dentro e por fora. Ele diz que tem que ter uma porta só. E ele vai explicando como é a arca. No final de tudo ele diz: você vai botar a sua família dentro. Você vai colocar um casal de cada espécie dentro. E eu vou encher a terra com água. E nós vamos começar de novo com a sua família. Então, na minha cabeça, eu viajo muito. Viajo demais. E eu fico imaginando que Noé chegou naquele dia em casa. E imagina se ele tivesse chegado em casa naquele dia. E fizesse assim: meus filhos, Sem, Cã e Jafé, eu tenho uma ordem de Deus para fazer um barco enorme de madeira de cipreste. E vai ser esse tamanho, vai ser dessa maneira, e ele vai encher com animais, e a gente vai ficar lá. E ele vai encher a terra com água, porque a depravação se multiplicou no mundo. Imagina os 3 filhos olhando para o pai e dizer assim: olha, é uma ideia muito boa, mas cipreste é uma madeira pesada, difícil de cortar e de carregar. Pai, a gente podia mudar só um pouquinho desse projeto. Vamos usar pinos. O pino é mais fácil de cortar, mais leve de carregar. A gente vai fazer a mesma arca, pai. As mesmas medidas, o mesmo tamanho, a mesma capacidade. Só que a gente vai mudar só o tipo da madeira, para ser mais rápido pra gente. Quanto mais... Aí o cara fica com a melhor ideia. Quanto mais rápido a gente terminar, mais rápido Deus enche a terra, mais rápido a gente se livra dos problemas. Imagine que Noé dissesse assim para ele: é verdade. Vamos mudar só o tipo da madeira, mas vamos manter o projeto intacto, porque temos que ser fiel a Deus. E aí imagina, Jesse, que eles começam a fazer aquela arca grande, amarela, de pinos, enorme. E aí eles enchem a arca com 2 animais, um casal de cada espécie, e começa a chover, e eles entram dentro daquela arca de pinos, não de cipreste, mesmo tamanho. E a arca começa a se mover. E ela começa a boiar. E eles estão todo mundo feliz. Daqui a 5 minutos, começa a entrar água dentro da arca. E a arca afunda. Por que a arca afundaria se eles usassem uma outra madeira? Porque eles mudaram o projeto de Deus ao seu próprio prazer. A igreja é como uma arca. A igreja é como uma arca. Eu queria que a igreja tivesse características que eu acho importante. Eu, Bruno. Mas não tem. Por quê? Porque eu não sou o dono. O dono do projeto é quem deu o projeto. Moisés saiu naquele dia com as instruções na mão para fazer a arca. Noé, porque foi Moisés que escreveu. Moisés que falou essa história, inclusive. Se não fosse Moisés, a gente nem sabia que essa história tinha acontecido. Eu estava prestando atenção, ver se vocês estavam prestando atenção na pregação.
Noé, irmão, saiu naquele dia com a instrução na mão. Ó, com o manual de como fazer a arca na mão. Todas a madeira, o tipo de... E eu e você, a gente sai todo dia com o manual na mão de como fazer a igreja. A gente muda se a gente quiser. Agora, eu só espero que você compreenda que a coluna e baluarte da verdade, a igreja que estamos construindo aqui, é uma igreja que nós não vamos mudar os materiais para nos adaptar a este mundo. Nós vamos pregar o que está aqui. Nós vamos construir uma arca como ela está aqui. Não como eu quero. Como eu quero, a arca ficaria bonita. Como eu quero, a arca ficaria linda, maravilhosa, amarela, sabe, grande. Mas ela iria afundar. Porque Deus é o dono do projeto. Nós só somos os construtores. Lembre-se disso. Deus é o dono do projeto. Nós só somos os construtores. Cabe a nós colocarmos em ação, como o manual diz, ou a nossa arca vai afundar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. A igreja que não abre mão da pregação sobre Jesus, de uma vida comunitária que aponta para Jesus. Nos ajuda, Pai, a amar o nosso irmão como Jesus amou, a fazer como Jesus fazia, a viver como Jesus viveu. Para que possamos, sim, Senhor Deus, ser a tua igreja e não a nossa. Seja uma igreja que pareça com o Senhor, não com nós mesmos. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usa como construtores desta arca. Dessa igreja que estamos plantando aqui em Aldeia. Usa, Pai, a vida de Gabriel como o Senhor usou a vida de Noé. Para guiar esse povo a construir uma arca que vai boiar no dia do Senhor. Uma igreja que vai agradar ao Senhor. Não pelo que ela faz, mas ela entende o que o Senhor fez por ela. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou. E o Senhor nos deu um manual perfeito para construirmos uma igreja saudável, que prega a tua palavra e que não abre mão da tua verdade. Nós oramos tudo isso no nome santo de Jesus. E a igreja diz, amém. Deus abençoe, meus irmãos.